Partida jogada em 2002 entre Kasparov de brancas e Joel Lautier de pretas. Essa é a variante Lowenthal, na qual as negras ocupam o centro do tabuleiro com o peão E5, sem se importar com a debilidade que é criada na casa central D5. Observe que a casa D5 não tem a proteção de nenhum peão negro. As negras, em troca dessa debilidade, elas obtêm um ativo jogo de peças nessa variante. A estratégia principal das brancas é explorar estas casas débeis no campo negro. Kasparov avança o seu cavalo para o D5, já ameaçando entrar na casa débil D6. As negras, para evitar isso, ocupam a casa D6 com um peão. Kasparov agora desenvolve seu cavalo da dama, já de olho na casa central D5. Veja que a primeira jogada do Kasparov, após a definição da abertura, já é com o objetivo de explorar essa debilidade, o ponto central D5. As negras atacam o cavalo avançado de Kasparov, que só dispõe dessa retirada, para A3. Esse é um dos inconvenientes dessa abertura para as brancas. Esse cavalo fica deslocado na casa A3 e vai perder alguns tempos para voltar em jogo. As pretas avançam o peão para B5, já ameaçando ganhar um dos cavalos brancos. Kasparov então retira um dos cavalos, ocupando a casa débil D5. O campeão francês Joel Lautier, que conduz as peças negras nessa partida, ele imediatamente ataca o cavalo branco centralizado. Kasparov agora defende o cavalo com o peão de C4, para poder tomar o cavalo com esse peão, em caso de captura. E é o que as pretas fazem, eliminam o cavalo central branco. Kasparov então retoma com o peão de C. Veja que ele levou um peão lateral para o centro do tabuleiro. As pretas retiraram o seu cavalo atacado e observe que a casa central D5, ela já não é mais débil, porque Kasparov ocupou essa casa com o peão. Entretanto, a casa C6 das brancas, ela também ficou debilitada agora. Veja só. A debilidade agora existe na casa C6. Observe que após as negras terem avançado o peão para B5, a casa C6 ficou sem proteção. Não existe nenhum peão negro que proteja a casa C6. Kasparov então vai tentar explorar essa debilidade durante o transcorrer dessa partida. Veja que ele gasta um tempo para trazer o cavalo de volta ao jogo. Ele não poderia deixar esse cavalo aqui no canto do tabuleiro sem fazer nada. Então ele traz o cavalo de volta ao jogo via C2, já com a perspectiva de entrar em B4 e depois em C6. Veja que ele já está de olho na debilidade que existe na casa C6. As negras também estão vendo que essa casa é débil e desenvolvem o seu bispo para D7 para proteger a casa C6. Kasparov agora desenvolve o bispo do rei, preparando o roque.
As negras preparam o flanqueto do seu bispo do rei. Kasparov realiza o roque tranquilamente. As pretas dão sequência ao seu plano, flanquetam o bispo do rei para poder realizar o roque. E o Kasparov agora traz a jogo o outro bispo, o bispo da dama. E veja que apontando para a ala da dama. Ele está já observando que existem várias casas debilitadas na ala da dama negra. E então ele aponta as suas peças para aquele setor. As pretas rocam e o Kasparov agora ocupa a coluna aberta com a sua torre. As pretas sabem que não tem muita chance na ala da dama, porque a ala da dama vai ser necessariamente controlada pelas brancas. Por quê? Porque existem várias debilidades ali naquele setor, no campo negro. E veja que os bispos e o cavalo branco, a torre, a dama, todas essas peças estão em condições de atuar rapidamente na ala da dama. Então a chance das negras, ela está não na ala da dama, mas na ala do rei. Por isso elas iniciam o avanço na ala do rei. Kasparov joga F3 para sustentar a sua estrutura de peões no centro do tabuleiro. As pretas avançam na ala do rei, vão tentar armar um ataque aqui. Nós temos aqui uma posição muito semelhante com a que costuma ocorrer na defesa índio do rei, na qual as brancas atacam na ala da dama e as pretas atacam na ala do rei. Kasparov volta o seu bispo para F2. É uma jogada muito importante, uma jogada que já prevê a defesa, né, do ataque que as negras vão lançar. É muito melhor voltar esse bispo para F2 do que seria para D2. Isso aqui seria um erro grave, né? Porque o bispo aqui não iria contribuir para a defesa da ala do rei branco. Então ele vem com o bispo para F2. As pretas avançam com G5. O Kasparov ele tem aqui que se ocupar com o ataque na ala da dama, mas também articulando uma defesa na ala do rei. Ele tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é muito importante. Muitos jogadores perdem muitas partidas porque eles tentam fazer uma coisa só, né? Às vezes tentam só articular um ataque, sem se preocupar com a defesa. Você vai observar nessa partida que o Kasparov ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele se ocupa tanto do ataque e ao mesmo tempo da defesa. Bom, agora já é o momento de atacar. Essa jogada cavalo B4 é uma jogada ofensiva que já aponta para as debilidades no campo negro. As negras vão articulando o seu ataque na ala do rei e muito provavelmente não estão tomando as precauções necessárias na ala da dama, né? Talvez devessem articular melhor a defesa na ala da dama. Kasparov agora posiciona o seu bispo na casa E2, de onde ele vai contribuir tanto para o ataque na ala da dama quanto para a defesa da ala do rei. Ele já prevê aqui que esse bispo vai ser necessário para defender o ponto G2, conforme nós veremos no futuro próximo. Isso vai acontecer nessa partida. Por quê? Por que ele já prevê isso? Observe só, ele prevê que as negras vão romper em G4, né?
Esse está sendo o plano das negras, preparar esse avanço na ala do rei, que vai culminar com essa ruptura no ponto G4, e depois, posteriormente, elas vão tentar abrir a coluna G para atacar com torre e dama. Então, nesse momento, o Kasparov vai recapturar o peão de F3 com o bispo. E o bispo vai então contribuir para a defesa, vai defender o ponto G2. É isso que ele já está prevendo aqui. Veja só, as negras vão preparando essa ruptura no ponto G4. Justamente por isso que o Kasparov também retira o seu rei. Veja só, no momento ele está tomando medidas profiláticas aqui para evitar o futuro ataque das negras. Ele sabe que essa coluna G vai ser aberta inevitavelmente e o rei ficaria exposto-lhe. Então ele retira o seu rei da coluna que vai ser aberta no futuro. Ele considera, com certeza, com razão, que o rei vai estar mais seguro em H1 do que estaria em G1. As pretas agora preparam a passagem da sua torre para o ataque. Essa é uma jogada bastante característica da defesa índia do rei. Bom, e agora já é o momento do Kasparov atacar, né? Eu considero essa partida muito instrutiva. Ela mostra muito bem o sistema de jogo do Kasparov. Veja que ele alia defesa e ataque ao mesmo tempo. Enquanto ele vai preparando a defesa, ao mesmo tempo ele vai atacando, né? Agora é o momento de atacar. As pretas tomam o peão e com isso expõem o peão de A6, que o Kasparov pode então capturar com seu cavalo, né? Com o apoio do bispo em E2, né? Veja que esse bispo está contribuindo tanto para o ataque, né? Apoiando o cavalo lá em A6, quanto também vai defendendo aqui a ala do rei. As pretas jogam cavalo F8, uma jogada um pouco estranha, talvez perdendo a chance de jogar o peão para G4 imediatamente, uma vez que o bispo branco está ocupado com a defesa do cavalo de A6. Me parece então que é possível jogar aqui G4 imediatamente, apesar que isso não traria consequência grave para as brancas, que estão bem posicionadas para a defesa. As pretas ainda não passaram as suas peças para o ataque. Bom, o preto jogou então cavalo F8, e aqui o Kasparov realiza uma outra jogada bastante característica sua também. Ele quer desviar a atenção do inimigo para um outro setor do tabuleiro. Ele não quer que o inimigo fique concentrado no ataque que está fazendo, né? E ele vê aqui que o bispo de D7 é uma peça importante para o ataque negro. Então ele oferece a qualidade entrando na casa débil C6 e oferece ao preto a possibilidade de capturar sua torre. Mas isso teria consequências graves, né? Porque, veja só, se o bispo toma a torre, de início o preto já perderia a sua principal peça ofensiva. E agora o branco ganharia esse peão passado muito perigoso na coluna C, com apoio aqui do cavalo, né? E também o que mais que o branco ganharia aqui? Ganharia a casa D5, que pode ser ocupada aqui por uma peça. O branco pode passar rapidamente as suas peças para apoiar o avanço do peão passado na coluna C. Por exemplo, poderia jogar dama em D5, torre em C1, né?
e avançar rapidamente o peão passado. Então, isso compensaria plenamente a entrega da qualidade, além também de anular o ataque das negras. E, levando esses fatores todos em consideração, o Joel Altier não capturou a torre de Kasparov. Ele preferiu continuar articulando o seu ataque na ala do rei e jogou torre para F6. Mas veja que ele já demonstra estar um pouco confuso, né? Porque ele está repetindo as jogadas. Ele jogou agora há pouco torre F7, agora ele move novamente a torre para F6, o que não convém, né? Ficar movendo várias vezes a mesma peça. Uma outra vantagem dessa jogada do Kasparov foi que bloqueou a ação do bispo de D7 sobre o peão negro de A4, né? Esse peão ficou sem defesa após a jogada da torre em C6. Então Kasparov captura esse peão. Veja que ele já tem um peão a mais na ala da dama, né? Aqui nós podemos ver claramente que a vantagem branca na ala da dama, ela já é decisiva. Os bispos apoiando, olha só, o par de bispo, um bispo em F2, outro bispo em E2, apoiando ali, atacando a ala da dama, o peão livre na coluna B e as peças todas posicionadas na ala da dama. Então a vantagem branca na ala da dama ela já é decisiva. A única chance que as negras podem ter nessa partida é armando um ataque bem sucedido na ala do rei. Mas, conforme eu já disse anteriormente, o Kasparov não apenas cuidou do ataque na ala da dama, como também posicionou as suas peças em condições de defender a ala do rei. Nós vamos ver isso agora claramente. As pretas jogam a torre em G6, apoiando a ruptura no ponto G4. Kasparov agora melhora a posição da sua rainha, atacando o peão de D6 e também apoiando o avanço do cavalo, conforme nós veremos. As pretas abandonam definitivamente a ala da dama e concentram todas as suas forças no ataque na ala do rei. Kasparov joga cavalo para B8 com o objetivo de eliminar o bispo negro de D7. Veja que ele está de olho nesse bispo, né? Já ofereceu a torre e agora ele caça o bispo com o cavalo. As pretas então querem contrariar, né, as intenções do Kasparov e querem manter o bispo para poder atacar. Então jogam torre e toma cavalo, o que é uma tentativa correta, né? Eu acho que é o melhor que elas poderiam fazer aqui nesse momento, né? Kasparov toma a torre. Veja que o preto conseguiu manter o seu bispo, né? Mas já existe aqui um outro problema, que é a penetração das peças brancas no campo negro. A entrada da dama e da torre vai significar a criação de ameaças sobre o rei negro. As negras agora finalmente realizam a ruptura em G4, mas as peças de Kasparov já estão bem posicionadas para defender esse ataque. Então, no momento, Kasparov não precisa realizar nenhuma outra manobra defensiva. Então, ele faz uma jogada ofensiva, colocando a sua torre na 7ª linha. E, mais uma vez, atacando o bispo negro, né? Para o caso de necessidade aqui, ele já pode jogar a torre e toma bispo aqui a qualquer momento.
E já de imediato ele está ameaçando isso, né? Porque o cavalo negro está cravado na oitava linha, por causa da presença do rei em G8. As pretas jogam peão toma peão, abrindo a coluna, né? Aqui a gente vê por que o Kasparov jogou o rei para H1, né? Para que o rei não ficasse exposto na coluna aberta, né? E também a gente vê por que o bispo está em E2, porque agora ele pode tomar esse peão de bispo. E o bispo agora fica defendendo o ponto G2, né? Que seria o ponto mais vulnerável das brancas, né? Se as pretas agora, por exemplo, jogassem dama G5, né? Já não teria problema, porque o bispo branco está defendendo a casa G2, né? Então, as peças de Kasparov estão bem posicionadas para a defesa, não é pelo momento necessário nenhuma outra medida defensiva, então Kasparov realiza uma jogada ofensiva, ataca o bispo de D7 com a sua torre, ameaçando agora jogar a torre toma bispo, uma vez que o cavalo negro de F8 está cravado devido à presença do rei em G8 e da dama branca em B8. As pretas abrem a coluna G, que era já evidentemente a sua intenção, né? Há bastante tempo elas se prepararam para isso, mas não da forma mais adequada possível. Kasparov retoma com o bispo. Esse era o motivo dele ter mantido esse bispo em E2, para poder agora retomar esse peão de bispo e defendendo o ponto G2. Veja que agora uma bateria de dama e torre não seria problema, porque o ponto G2 está defendido. Então, nessa posição, as negras jogaram bispo G4, justamente para poder trocar o bispo que defende o ponto G2. Kasparov jogou dama E8. Ele já ameaça aqui penetrar na ala do rei negro. Está tentando criar ameaças ao rei negro. As negras agora armam a bateria de dama e torre, ameaçando jogar bispo F3, seguido de dama G2 mate. Então esse é o momento em que o Kasparov tem que reposicionar uma peça para a defesa, tem que melhorar a defesa agora. Então ele joga torre G1, defendendo o ponto G2. E veja também a importância da presença do bispo branco em F2, que defende a torre em G1. As pretas jogam peão para H4, ameaçando avançar o peão para H3, o que seria um problema, porque tiraria a defesa do bispo em F3. Então o Kasparov evita isso jogando H3. E agora já realmente não existe mais forma nenhuma das pretas melhorarem o seu ataque. O que elas poderiam fazer aqui já fizeram. Kasparov armou uma verdadeira fortaleza aqui com esses dois bispos, a torre e os dois peões postados aqui na ala do rei. O preto então tem que recuar o seu bispo. Com isso ele praticamente admite o fracasso da sua estratégia de ataque. E agora o Kasparov penetra na casa F7, dando cheque. O rei sai para H8 e a jogada bastante simples aqui que decide a partida é torre C8, ameaçando o cavalo. E a posição aqui é dramática para as negras.
se elas jogam, por exemplo, dama em H6, teria bispo toma bispo, né? Dama toma e torre toma cavalo, cheque. Então a posição é dramática e depois de torre C8 as negras abandonaram a partida. Muitíssimo instrutiva essa partida, e ela mostra não apenas como julgar essa variante da siciliana, a variante Lowenthal, muitíssimo bem, né, que o Kasparov jogou, mas também ela mostra como conjugar defesa e ataque, ou ataque e defesa, né, para ser mais exato. Foi o que o Kasparov fez. Ele atacou e ao mesmo tempo posicionou as suas peças para a defesa, né? Ele fez isso não só nessa partida, mas em toda a sua carreira. Se nós analisarmos bem as partidas do Kasparov, vamos ver que ele usou dessa estratégia durante toda a sua carreira, conjugar ataque e defesa, e muito provavelmente por isso é que ele é um enxadrista tão bem sucedido.